Quantos livros você já começou e nunca terminou? Ou pior, terminou, mas nunca aplicou nada? Aqui no Ouça e Evolua, a gente pega os melhores livros e transforma em ideias simples e práticas. Se você quer sair da teoria e ir para a prática, esse canal é para você. Ouça, entenda e evolua. Em 2001, uma das maiores empresas de energia do mundo, tipo a Enron, ela era idolatrada no mercado financeiro por ter os funcionários mais brilhantes e naturalmente talentosos do planeta. A nata da genialidade, né? Exato, era a nata da genialidade corporativa. Mas, poucos meses depois, essa mesma empresa simplesmente colapsou naquilo que se tornou uma das maiores fraudes financeiras da história. Uhum. E aí fica a pergunta, e se a verdadeira causa dessa ruína toda não tivesse sido só ganância, mas exatamente aquilo pelo qual eles eram mais elogiados? É uma provocação e tanto. E se o rótulo de gênio for, na verdade, tipo um gatilho psicológico totalmente devastador? Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Na nossa imersão de hoje, a missão é dissecar o trabalho da psicóloga Carol Dweck na versão revisada do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Um clássico. Pois é. E a ideia não é repassar aquele beabá que muita gente já conhece, mas testar onde essa teoria, sabe, sangra na vida adulta real. No trabalho, nos relacionamentos, nos boletos. É um ponto de partida excelente. Porque assim, nós mergulhamos nessas fontes com lentes um pouco diferentes, o que eu acho ótimo para o nosso debate de hoje. Com certeza. A maioria das pessoas que nos acompanha provavelmente já ouviu falar da divisão clássica, né? O mindset fixo contra o mindset de crescimento. O problema é que a gente se acostumou a romantizar essa ideia. Nossa, sim, muito. A gente acredita piamente que opera no crescimento, quando, na verdade, a pesquisa revisada da Dweck mostra como nós mentimos para nós mesmos, sabe? Especialmente no ambiente corporativo e dentro das nossas próprias casas. Ok, vamos desempacotar isso, porque eu confesso que li o material com um pragmatismo quase cético dessa vez. Sério? Porque todo mundo sabe a definição básica. A teoria diz que no mindset fixo, a pessoa acredita que a inteligência é estática. Tipo um disco rígido de computador que já vem de fábrica com um espaço limitado, né? Uhum. Você recebe suas cartas e é isso. Isso. E no mindset de crescimento, o cérebro seria como um músculo que rasga e se reconstrói mais forte com esforço. Lindo no papel. Mas, trazendo para a realidade crua, a sociedade e o mercado não funcionam como uma academia de ginástica. É uma cobrança diferente. Totalmente. Numa empresa, a diretoria não quer ver um gerente, sei lá, aprendendo com os erros, enquanto queima o orçamento do trimestre inteiro. O mercado exige a perfeição imediata. Exige. Então, a minha provocação é: não seria o mindset fixo um mero mecanismo de sobrevivência do adulto moderno? Olha, essa é a grande armadilha. Parece um mecanismo de sobrevivência, mas, neurologicamente falando, é um mecanismo de sabotagem pura. Como assim? A ciência por trás disso explica o porquê. A Dweck detalha um estudo feito na Universidade Columbia com eletroencefalogramas. Eles colocaram aquelas toucas cheias de sensores em pessoas dos dois grupos. E aquelas de mapear a onda cerebral, né? Isso, exatamente. E aí fizeram perguntas de conhecimentos gerais extremamente difíceis para eles. O que as ondas cerebrais mostraram é fascinante. No grupo do mindset fixo, o cérebro apresentava picos de atenção máxima apenas em um momento muito específico. Qual? Quando eles descobriam se tinham acertado ou errado a questão. Só aí. Ou seja, o foco inteiro da energia mental da pessoa estava no julgamento, na validação do próprio ego. Exatamente isso. E a parte assustadora vem agora. Quando a máquina informava que eles tinham errado e, na sequência, apresentava a resposta correta para que pudessem aprender, adivinha? Não me diga que eles ignoravam. As ondas cerebrais desse grupo simplesmente despencavam. O cérebro desligava. Eles não prestavam atenção na solução. O mecanismo de proteção do ego é tão forte que, diante da falha, a mente prefere a ignorância total à sensação de incompetência. Nossa. Já o cérebro de quem tem um mindset de crescimento mantinha um engajamento alto justamente na hora de entender a correção. A falha não era uma ameaça à identidade dele, sabe? Era só tipo um dado novo a ser processado.
Cara, isso me faz pensar no pânico absoluto que é assumir uma vaga nova de emprego. A pessoa passa as primeiras semanas suando frio, aterrorizada com a ideia de fazer uma pergunta que soe burra numa reunião. Nossa, o medo da reunião de alinhamento. Sim, a gente prefere ficar dias batendo cabeça em silêncio, atrasando o projeto inteiro do que levantar a mão e dizer, tipo, eu não sei como faz isso. É o cérebro escolhendo desligar a rota do aprendizado para proteger a máscara do profissional infalível, né? Exato! E o custo disso é altíssimo. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Assim mais pessoas também podem ouvir, entender e evoluir. Nos leva àquele caso clássico da Universidade de Hong Kong que está nas fontes. Lá, o currículo inteiro é ministrado em inglês. Eles identificaram os calouros que tinham deficiência no idioma e ofereceram um curso de nivelamento. O que seria um salva-vidas para esses alunos. Logicamente, seria a salvação, mas os estudantes mapeados com mindset fixo recusaram a oferta em massa. Mentira! Eles recusaram. No deles era: se eu me matricular na aula de reforço, eu estou sinalizando publicamente que não sou bom o bastante. Eles preferiram arriscar o diploma inteiro, a carreira deles, do que admitir uma lacuna temporária de habilidade. É um nível de auto-engano quase doloroso de constatar, e o livro vai direto na raiz de como nós construímos essa fragilidade, que é muito louco. E começa cedo. Começa muito cedo, e muito disso nasce de uma das coisas mais bem intencionadas que a gente faz, que é o elogio. Aqui eu quero até comprar uma briga. Manda. Dizer pra alguém, tipo, você é um gênio, ou falar pra uma criança, você é muito inteligente, é culturalmente um ápice do incentivo, certo? Eleva a autoestima. É o que todo mundo tenta fazer. É muito difícil conceber a ideia de que nós estamos, na verdade, prejudicando e limitando alguém quando a gente enaltece um talento inato, brilhante. Parece que a gente está fazendo um bem danado. Soa profundamente contraintuitivo, eu concordo. Mas a mecânica psicológica do rótulo explica esse estrago. Quando a inteligência inata é elogiada, nós criamos um pedestal muito frágil. Uhum. A equação lógica que se forma no subconsciente de quem recebe esse rótulo é muito direta. É tipo assim: se o meu sucesso e o meu valor vêm do fato de eu ser um gênio por natureza, então no exato momento em que eu precisar me esforçar muito... Ou no momento em que fracassar. Exato. Se eu fracassar, isso significa que eu sou um idiota. O dom evaporou. O paradoxo do rótulo positivo é esse. Ele não constrói confiança a longo prazo, ele cria o pavor absoluto da perda do status. Faz todo sentido. Isso explica perfeitamente aquela crise de identidade avassaladora na transição da escola para a faculdade ou para o mercado de trabalho. O famoso aluno nota 10 que surta. Esse mesmo. Na escola primária, a medalha de honra é tirar nota 10 sem ter aberto o caderno. É a prova definitiva do talento puro, de que você é especial. Sem suar a camisa. Isso. Mas quando a complexidade do mundo real chega e a força bruta do estudo e do suor se torna inevitável, quem dependia do rótulo de o inteligente simplesmente desmorona. Trava totalmente. A regra do jogo muda, e se esforçar passa a ser visto como um atestado de burrice, quando, na verdade, deveria ser a única ferramenta de salvação. E é por isso que elogiar o processo, a estratégia escolhida, a resiliência diante da frustração é o que realmente blinda a pessoa para o mundo real. Não o talento. Não o talento. Inclusive, as fontes mostram que o mindset de crescimento atua como um escudo neural contra estereótipos negativos da sociedade. Como assim, um escudo? Quando o indivíduo foca no processo de melhoria contínua, as expectativas externas de fracasso, tipo preconceitos ou rótulos, perdem o poder de paralisar a ação. A pessoa não está ali para provar que é um gênio, está ali para aprender. Cara, se a gente for pensar no território onde essa genialidade inata é mais endeusada, a gente cai direto no mundo dos esportes. O mito do atleta que já nasce pronto. O dom divino, né? A obra tenta desconstruir essa mentira do talento natural, focando no conceito de caráter esportivo, que é a capacidade de cavar fundo quando o placar está contra você. Mas eu preciso questionar a aplicação cega dessa teoria em ambientes de ultracompetitividade. Lá vem. Qual é o exemplo? Pensemos no tenista John McEnroe. O cara era a personificação viva do mindset fixo. Nossa, o terror dos árbitros. Sim. Ele quebrava raquetes, culpava o juiz, reclamava do vento, odiava treinar. E, no entanto, foi o número 1 do mundo.
O ego gigante e frágil dele não foi justamente o combustível nuclear que empurrou ele para o topo. Olha, o ego é um motor potente, sem dúvida nenhuma. A ambição cega, o desejo de provar superioridade a qualquer custo, tem muita força de tração inicial e pode sim levar alguém ao topo de um ranking. Então funciona. Funciona no curto prazo. Mas a desconstrução genial aqui é olhar para o custo dessa trajetória, e principalmente para a sustentabilidade dela. O ego levou o McEnroe ao topo, mas é o caráter que é gerado pelo mindset de crescimento que mantém os grandes campeões lá. Manter é mais difícil que chegar. Muito mais. Quando as coisas saíam do controle do McEnroe, ele desmoronava emocionalmente e procurava bodes expiatórios. A energia ia toda para culpar o mundo. Já atletas como o Tiger Woods no auge, ou a jogadora Mia Hamm, usavam a derrota como um diagnóstico técnico. O erro virava um dado, né? E não um ataque pessoal à identidade deles. Exato. Eles voltavam para o vestiário, olhavam as fitas de vídeo do jogo e assumiam o controle. O mindset fixo transforma o indivíduo numa vítima, que é refém das circunstâncias externas. Tipo, eu perdi porque a quadra estava ruim. A clássica desculpa esfarrapada. Pois é. O mindset de crescimento devolve a agência, o controle da narrativa. A pessoa pensa, eu perdi porque o meu saque de esquerda estava fraco, então amanhã eu vou para o treino e vou sacar 1000 bolas de esquerda. E isso é perfeitamente traduzível para nós, né, meros mortais que não estamos jogando uma final em Wimbledon. Com certeza. A reflexão que fica batendo é, quando um projeto afunda no trabalho, ou quando o dia dá completamente errado, qual é o nosso reflexo instintivo? Caçar freneticamente um culpado, a economia, o trânsito, o colega do departamento, ou sentar, olhar os escombros e perguntar onde a rota pode ser ajustada? É a diferença entre terceirizar a culpa e assumir o BO. Sim, porque essa mania de apontar o dedo nos leva direto de volta para aquele nosso gancho inicial do debate, que é o mundo corporativo e o caso da Enron. Esse talvez seja o cenário onde o impacto dessas crenças atinge a escala mais assustadora possível. Um desastre. A Enron cultivou o que o livro chama de cultura de gênio. Eles contratavam apenas as pessoas com os currículos mais brilhantes de Harvard e tal, e as colocavam num ambiente de darwinismo corporativo extremo. Onde a única coisa que importava era parecer infalível. Exato. Quando nós entendemos o mecanismo do mindset fixo, a fraude contábil da Enron deixa de ser apenas uma questão de desvio moral e passa a ser uma consequência psicológica quase previsível daquele ambiente. É como se a fraude fosse o único mecanismo de sobrevivência disponível numa empresa que simplesmente não tolera a curva de aprendizado. Perfeito. Pensa bem, se o meu valor na empresa depende de eu ser visto como um gênio impecável 24 horas por dia, admitir que uma estratégia falhou ou que o lucro caiu É assinar a própria sentença. é a destruição total da minha identidade e do meu status. Então, esconder o rombo, varrer o erro para debaixo do tapete ou maquiar os números, vira uma questão de autopreservação lógica para aquela mente. É o instinto de sobrevivência distorcido. O medo do julgamento gera aquele famoso pensamento de grupo, onde ninguém ousa desafiar o líder. O livro traz os contrastes históricos da Chrysler e da Burroughs, por exemplo. Onde discordar do chefe era suicídio profissional. Total suicídio. Isso cria uma cegueira institucional crônica. A empresa para no tempo porque ninguém aponta o iceberg. E a alternativa a isso é a cultura de desenvolvimento. Veja o caso da Hewlett Packard nas Eras Douradas. A HP, né? Tem uma história ótima sobre eles nas fontes. Sim. A Dweck cita o caso de um jovem engenheiro da HP que recebeu ordens diretas para parar de desenvolver um projeto de monitor que a chefia achava inútil. E o que ele fez? Ele discordou. Continuou trabalhando no projeto escondido, nas horas vagas, provou que havia um mercado gigantesco e gerou milhões de dólares para a empresa. Bizarro pensar que num ambiente de mindset fixo, esse cara seria demitido no ato por insubordinação cega. O ego do chefe simplesmente não suportaria ser contrariado daquele jeito. Iria para a rua na hora. Mas na cultura de crescimento da HP, o diretor David Packard fez exatamente o oposto. Ele chamou um engenheiro na sala dele e entregou uma medalha por extraordinária irreverência e rebeldia. Que fantástico!
Ele premiou a desobediência que deu resultado. Isso é entender que a inteligência coletiva e os dados de mercado são maiores que a vaidade do organograma, sabe? O líder de crescimento não quer ser um deus infalível rodeado de servos. Ele atua mais como um arquiteto. Cultivando o desenvolvimento da equipe para que eles mesmos resolvam os problemas complexos. É um abismo de diferença. E aqui eu deixo o convite para a nossa audiência observar o próprio ambiente de segunda a sexta-feira. É um ótimo exercício. A sensação predominante quando você loga no trabalho é a de estar sob uma lupa constante, esperando o primeiro deslize para ser julgado, ou a de estar num laboratório onde os erros novos são vistos como degraus. E a pergunta mais difícil ainda. Para quem está numa posição de liderança e está ouvindo a gente agora, qual desses dois ecossistemas está sendo alimentado diariamente pela sua gestão? Fica a reflexão. E o duro é que é impossível confinar essa dinâmica de julgamento apenas ao escritório. Ah, não dá. Ela vaza para tudo. Talvez a parte mais visceral de todo o material das fontes seja quando essas mesmas lentes são aplicadas aos nossos relacionamentos íntimos. Porque nós trazemos todas essas armadilhas cognitivas para dentro de casa. Com força total. Existe um mito social poderosíssimo, né, de que os relacionamentos ideais, quando você encontra a famosa alma gêmea, eles devem fluir sem qualquer atrito. A pior mentira que já contaram pra gente. Mas deixa eu fazer o papel de advogada da indústria cultural aqui. As comédias românticas, as novelas, as músicas passaram décadas nos ensinando exatamente isso. O amor verdadeiro é um encaixe perfeito de peças de quebra-cabeça. Tudo lindo, com trilha sonora ao fundo. Isso. Se a relação exige muito esforço, se há discussões difíceis o tempo todo, a conclusão lógica e popular é que o universo está dando um sinal de que não é a pessoa certa. Quando é para ser, é fácil. Tem um apelo enorme nessa narrativa. Olha, o apelo é enorme, de fato. Mas o estrago é devastador na vida real. Por quê? Porque essa narrativa é o puro suco do mindset fixo aplicado ao afeto. Acreditar que a ausência de esforço é o sinal de sucesso condena o casal ao fracasso diante do primeiríssimo obstáculo real. O mecanismo que opera aí é perigosíssimo. É a intolerância à falha do outro. Exato. No mindset fixo, quando surge um conflito, digamos, uma briga boba por causa de divisão de tarefas em casa, a pessoa não enxerga isso como um problema logístico ou uma falha de comunicação. Ela leva para o pessoal. Ela transforma isso numa falha de caráter incurável do parceiro. É aquele pensamento: ele não me ajudou porque é egoísta por natureza e nunca vai mudar. A atitude é imediatamente fundida com a identidade da pessoa. Aquele clássico, você sempre faz isso. Você nunca pensa em mim. A discussão deixa de ser sobre a louça suja na pia e vira um tribunal sobre a alma do outro. E o livro bate muito forte numa outra armadilha desse mindset nos relacionamentos. A leitura de pensamentos. Essa é a fantástica. Nossa, essa machuca. Aquela expectativa silenciosa de que se o parceiro me amasse de verdade, ele teria uma bola de cristal para adivinhar exatamente o porquê de eu estar de mau humor, sem que eu precise dizer uma única palavra. É um teste constante que o outro não sabe que está fazendo. O que é uma carga impossível de sustentar, né? Ninguém lê mentes. E como funciona no outro lado, no de crescimento? No mindset de crescimento, os atritos não são lidos como sentenças de morte para a relação. Eles são vistos como falhas na engrenagem que exigem trabalho conjunto. O amor deixa de ser uma mágica que acontece de fora para dentro e passa a ser uma obra de construção civil contínua. Tijolo por tijolo. Isso. Sem contar o veneno que é a competição secreta de talentos dentro da relação. No mindset fixo, a pessoa pode se sentir secretamente ameaçada pelo sucesso do parceiro, porque a vida é vista como um jogo de soma zero. Tipo, se o outro brilha muito, eu fico na sombra. Isso. Se o parceiro é muito brilhante, a minha inteligência está sob ameaça. Mas no crescimento, a vitória do outro eleva o teto do casal. A conquista de um é a expansão do outro. É lindo isso. O afeto deixa de ser um pedestal de julgamento e vira um campo de treinamento conjunto. Mas olha, avançando na nossa imersão de hoje, tem um conceito nas fontes que, para mim, foi um balde de água fria gigantesco. Imagino qual seja. É o tal do falso mindset de crescimento. Porque é muito fácil a gente ouvir tudo isso aqui e achar que a solução para tudo na vida é apenas forçar mais a barra, ser apenas alguém de mente aberta. Positividade tóxica disfarçada, né? É. E isso leva a um comportamento que frustra muitos pais, professores e gestores.
o hábito de distribuir prêmios de consolação. A pessoa falhou num projeto inteiro e a gente diz, bom, pelo menos você deu o seu melhor. Isso parece super empático. Sim, a minha dúvida é, isso não é empatia? É errado falar isso? É empatia. Mas dependendo de como é feito, é uma empatia vazia que barra a evolução da pessoa. Esse conceito, embasado nas pesquisas da Susan Mack, que a Dweck incluiu, é crucial para corrigir a distorção do trabalho original. Porque muita gente entendeu errado. Exatamente. O falso mindset de crescimento confunde esforço com progresso. Elogiar um esforço puro e simples, quando a tentativa foi inútil e não gerou nenhum aprendizado novo, é só perpetuar a estagnação. Dá um exemplo prático para quem nos ouve visualizar? Imagine que alguém está tentando abrir uma porta empurrando ela com o ombro repetidas vezes. A porta não cede. O ombro da pessoa já está machucado. Se o líder chega e diz, poxa, parabéns, tô vendo como você está empurrando forte, o que importa é o seu esforço. Ele está incentivando a estupidez. Sensacional essa analogia, porque o esforço ali virou um fim em si mesmo, totalmente desconectado da realidade. Só falta a pessoa arrancar o ombro. Precisamente. O verdadeiro mindset de crescimento exige flexibilidade e novas estratégias. Em vez de aplaudir o ato de bater a cabeça na parede, a abordagem correta seria: ok, empurrar não está funcionando. Os dados mostram isso claramente. Qual é a nossa nova estratégia? Vamos tentar puxar a maçaneta, né? Vamos tentar puxar, vamos procurar onde está a chave, vamos chamar alguém que entenda de fechaduras. É sobre mudar a rota, pedir ajuda, usar ferramentas diferentes. O suor pelo suor não tem valor intrínseco nenhum, se não houver um ajuste de rota. Cara, isso exige engolir o orgulho. Muito orgulho. Porque mudar de estratégia significa admitir que a nossa ideia original, brilhante, estava completamente errada. E o ego odeia isso. Odeia. Isso me leva a refletir em que área das nossas vidas a gente costuma bater a cabeça na parede, repetidas vezes, contando a nós mesmos aquela mentira reconfortante de que, estamos fazendo o nosso máximo, quando na verdade estamos apenas fugindo do desconforto de pedir ajuda e desenhar um plano totalmente novo. Essa pergunta é um soco no estômago. E ela nos encaminha para o desafio mais realista que nós podemos debater aqui nas fontes, que é a jornada contínua da mudança. Porque não é do dia para a noite. Não é. A autora faz questão de descer as expectativas à terra, admitindo que ninguém, absolutamente ninguém, acorda e dorme 100% no mindset de crescimento todos os dias. Nós somos um mosaico. Um mix dos dois. A chave para a mudança não é atingir um estado iluminado de perfeição budista intocável, mas criar a capacidade de mapear e identificar os nossos gatilhos emocionais. O que empurra a nossa mente para a trincheira defensiva do mindset fixo? Pode ser uma rejeição amorosa abrupta, ou um reverso financeiro super inesperado, ou, de forma mais rasteira, ver um colega de profissão da mesma idade alcançar um destaque absurdo numa área que a gente achava que dominava. A comparação é um gatilho fortíssimo. Mas eu trago aqui a exaustão do adulto moderno para o debate. Existe uma pressão narrativa quase tóxica de que nós temos que otimizar tudo o tempo todo. A gente já tem que lidar com os boletos, com o imposto de renda, com o trânsito, e agora temos a obrigação moral de tirar uma lição profunda de cada mínimo tropeço. Não é cansativo demais? Olha, é super compreensível que soe exaustivo. E é por isso que a abordagem psicológica sugerida por ela não é uma imposição militar. A mudança exige muita autocompaixão. Menos chicote, mais compreensão. Exato. Uma ideia muito libertadora que as fontes exploram é o reconhecimento de que essa postura defensiva do mindset fixo, ela não nasceu do nada na nossa cabeça para nos punir. Ela teve uma função. Sim, aquela necessidade de parecer inteligente, de não errar de jeito nenhum, de usar a armadura do talento inato, foi extremamente útil no passado. Na infância ou no início da carreira, essa armadura provavelmente serviu para proteger a pessoa da rejeição social, ou para garantir o amor dos pais, ou a aprovação de um professor muito severo. Então foi um bote salva-vidas que a mente criou na época da crise. Perfeito.
O problema é que a gente cresce. O problema é que a gente continua arrastando esse mesmo bote salva-vivas no asfalto seco da vida adulta. E aí ele vira um peso insuportável de carregar. É uma ótima imagem. E o trabalho real de mudança propõe dar um nome para essa persona, do mindset fixo que nos habita. Quando um erro acontece, ou quando surge um desafio grande, o que essa persona começa a sussurrar no seu ouvido? Ah, coisas do tipo, desista, vão descobrir que você é uma farsa, a síndrome do impostor, ou então, a culpa não é sua, foi o mercado que tá ruim. Isso. Reconhecer essa voz, entender por que ela surgiu lá no passado, agradecer a ela pela proteção que ela já te deu e em seguida dizer, ok, obrigado, mas eu assumo daqui com uma nova estratégia. É onde o milagre acontece. Sem brigar com a própria mente. É desarmar o mecanismo interno sem violência. É quase uma negociação diplomática interna. Muito isso. E se a gente for amarrar todos esses fios complexos que nós puxamos ao longo desse debate, desde as ondas cerebrais desligando, passando pelo risco de elogiar o talento, pelo perigo do amor romantizado das comédias, até essa negociação com a nossa persona defensiva, Para onde tudo isso converge na sua visão? converge para uma quebra radical de paradigma na forma como nós existimos no mundo. A grande revolução não está em virar uma máquina de produtividade imparável. Graças a Deus. Pois é, a revolução está em entender que nós passamos a vida inteira operando sob a tensão esmagadora do pilar do julgar e ser julgado, o tempo todo avaliando se somos inteligentes ou burros, vencedores ou perdedores, O tempo todo no tribunal. o tempo todo. E o convite do livro é fazer a migração existencial para o pilar do aprender e ajudar a aprender. E para isso, eu quero deixar uma provocação final para cada pessoa que acompanha a gente hoje. Por favor. A transição para o crescimento não é sobre se tornar superior aos outros. No fim das contas, é puramente sobre coragem. O mindset fixo nos oferece um esconderijo sedutor, A zona de conforto. a ilusão de segurança de nunca arriscar e nunca parecer tolo para os outros. Mas ele cobra o preço de uma vida pequena e muito limitada. A verdadeira liberdade humana mora em aceitar o desconforto maravilhoso de ter a coragem de ser um eterno iniciante em alguma frente da sua vida. Nossa! A coragem inegociável de ser um eterno iniciante. Essa ideia tem o peso de mudar a direção de muitas coisas. Eu termino essa nossa troca com as ideias literalmente borbulhando aqui. Eu também. É um banho de realidade. E eu espero imensamente que quem dedicou o seu tempo para nos acompanhar até agora tenha sentido o mesmo impacto que a gente sentiu lendo as fontes. Com certeza. Fica aqui o nosso muito obrigado por estarem conosco em mais essa jornada investigativa. O desafio agora salta das nossas vozes para o dia a dia de cada um de vocês. Testem, na prática, tudo isso que a gente conversou. É só testar. Talvez já amanhã cedo, na mesmíssima primeira frustração ou obstáculo que atravessar sua rotina. Lembrem de puxar a porta, em vez de só continuar empurrando cegamente com o ombro. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho. E me diz uma coisa, qual livro você quer ver por aqui? Deixa aí nos comentários, porque o próximo episódio pode ser uma sugestão sua.